José Pedro Castillo Terrones, 51 años, 1,65 de altura, 70 kilos. Una esposa, hijos, 2 padres octogenarios. Creció en Puña a 2.556 metros sobre el nivel del mar. Ha trabajado la tierra desde pequeño. Ha cuidado su pueblo del terrorismo como rondero. Como millones de peruanos, ha trabajado de todo. Ha sido canillita, ha sido albañil, ha sido heladero, ha lavado baños, ha sido alumno, ha sido profesor. Y ser profesor es lo que más ha amado en la vida. Pero siempre se hizo la misma pregunta. ¿Por qué siendo el Perú un país tan rico, con tantos recursos, la mayoría de peruanos somos tan pobres, con tan pocas oportunidades? ¿Es posible que un hombre del campo, humilde, soñador, pueda cambiar el rumbo de un país enfrentado? Esta es su historia. Apesar da vitória de Pedro Castilho na eleição presidencial do Peru, o resultado ainda precisa ser confirmado pela Justiça, isso porque a opositora de Castilho, Keiko Fujimori, até o momento não aceitou a derrota. Mas e agora? Quais serão os rumos do Peru daqui para frente? Vamos conversar e entender essa história? Não causa nenhum espanto o não reconhecimento de Keiko Fujimori à vitória de Pedro Castilho nas eleições presidenciais do Peru. Isso porque Keiko Fujimori é filha do ditador Alberto Fujimori. Aliás, a Folha de São Paulo insiste em chamar o ditador Alberto Fujimori de autocrata. Contudo, é preciso lembrar que Fujimori, o pai, governou o Peru de 1990 até o início dos anos 2000. E durante esse período, ele mandou fechar o STF e o Congresso. Além disso, ele foi condenado a 25 anos de prisão por ter cometido crimes contra a humanidade. Só para você entender a história, se você não lembra, Alberto Fujimori foi responsável direto por esterilizar à força cerca de 320 mil pessoas. A esterilização fazia parte de um programa de combate à pobreza segundo o governo de Fujimori. Na época, indígenas pobres que eram esterilizados sem direito à anestesia durante o processo e muito menos a um pós-operatório para a recuperação depois. Um verdadeiro crime contra a humanidade. Alberto Fujimori está preso até hoje, pediu clemência, porque foi condenado em tribunais fora do Peru, mas ele continua preso. Keiko Fujimori, que não reconhece o pleito democrático, a eleição democrática peruana, que não aceita a derrota, é filha de Alberto Fujimori. Portanto, não causa nenhum espanto o fato dessa mulher não reconhecer a vitória de Castilho, né? Agora, é preciso lembrar também que Keiko Fujimori passou um ano presa por corrupção e tem um novo pedido de prisão expedida pela justiça peruana, né? E é essa mulher, então, que alega que as eleições foram fraudadas, apesar de não ter nenhuma prova, né? Isso é importante para nós observarmos aqui no Brasil, inclusive, porque no próximo ano teremos também eleições à presidência da República Federativa do Brasil. Bom, mas além disso, a burguesia peruana,
apoiou a candidatura de Keiko Fujimori. Só para citar um nome aqui, o escritor, Prêmio Nobel de Literatura, Mário Vargas Llosa, declarou apoio a Fujimori mesmo depois de ter sido derrotado em 1990 pelo pai de Keiko na eleição presidencial daquele ano do Peru. Mário Vargas Llosa apoiou a candidatura de Keiko, alegando que temia que Castilho vencesse o pleito e transformasse o Peru em uma Venezuela. O que Llosa deixa de reconhecer é que o Peru poderia se tornar o Peru dos Fujimori. Llosa disse que estava preocupado com a democracia peruana, caso Castilho conseguisse vencer a eleição. E acho que ele tem razão. Ele tem que se preocupar mesmo com a democracia peruana, afinal, Castilho é uma grande ameaça a ela. Porque Castilho é um camponês, professor, sindicalista e defende o fim dos privilégios da classe elitista peruana e também defende ensino superior público gratuito para todas as pessoas no Peru. É de fato uma ameaça à democracia. Eu diria mais, Pedro Castilho é uma afronta à democracia burguesa, a qual Mário Vargas Llosa defende. Muchos nos tildan como que ser gente de campo, gente de provincia, nos tildan como unos ignorantes. ¿Quién es usted? ¿Usted es marxista? ¿Usted cree que en Venezuela hay democracia o no? ¿De dónde va a sacar usted el dinero para todo esto y dónde tiene a la gente? Hay muchas personas que lo que temen es el plan de gobierno de Perú Libre. Que se declaran chavistas, maoístas, marxistas y defensores del movimiento revolucionario Túpac Amaru. ¿Qué se logró en esa huelga? Bueno, digamos, validar y apoyar el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro. Hablando de aliados, usted se alió con el Movadef para la huelga de profesores, ¿no? ¿Le molestan los ricos?